Vamos dizer que uma pessoa está levando uma vida mais ou menos normal, mundana, nada emocionante acontece na sua vida. Agora, muitas vezes, isso é muito comum. Se eu estou falando com essa pessoa, falando de possibilidades superiores de vida, de planeta, de mundos espirituais, e muitas pessoas respondem com alegria. Por quê? Porque estou tocando num ponto dentro deles, porque a alma dentro desse corpo sabe que essas coisas existem. Então, quando falamos com as pessoas, pelo menos as pessoas mais piedosas, eles não são, digamos, como se diz, uma folha em branco. Eles têm conhecimento espiritual dentro do coração. Eles no passado estavam com Deus. E por isso, eu diria que as pessoas que rejeitam categoricamente, que são muito materialistas, primeiro que são a minoria, e os estudos científicos mostram isso, são uma minoria, e também estão fazendo muito esforço para não acreditar. Estão fanaticamente não acreditando, não estão em contato com seus próprios sentimentos mais profundos, estão simplesmente dizendo o que eles acham que têm que dizer para ser fiel ao seu dogmatismo materialista. Mas por isso, centenas de milhões de seres humanos querem ver esses filmes de superpoderes, de outros mundos, de demônios e heróis cósmicos. Porque é tão fácil acreditar. Porque é verdade. E uma boa notícia é que os assim chamados intelectuais, não completamente, mas muito, muito mesmo, se fizeram a si mesmos obsoletos. Por exemplo, se estudamos a sociologia histórica do intelectual, podemos ver que no passado os grandes filósofos intelectuais eram superstars, eram estrelas da sociedade, famosos, todo mundo. Mas agora, quantas pessoas podem dar o nome de um filósofo vivo? E, quer dizer, mas não são pessoas intelectuais mesmo, uma pequena minoria de pessoas que são intelectuais. E o mundo não está seguindo eles. Por exemplo, na fase de tanto de uma de um ceticismo oceânico dos assim chamados intelectuais, ateísmo, mas ninguém quer saber. O mundo não está rejeitando Deus. O mundo não está rejeitando o misticismo. O mundo está rejeitando os intelectuais. Inclusive, essa guerra contra a objetividade, pós-modernismo, que tudo é subjetivo, é um rechaço categórico do erudito. Felizmente, nem todo mundo, por exemplo, quando se trata de um assunto médico, dentista, algo assim, todo mundo corre atrás do perito ou profissional. Mas hoje em dia as pessoas, existe um tipo de narcisismo coletivo hoje em dia. No sentido que todo mundo tem sua verdade. Que prestígio que você possui sua verdade. Eles se auto-otorgam
esse grande prestígio de ser autores da sua própria realidade. Isso é um narcisismo patético e absurdo. Então, muitos intelectuais, é como, por exemplo, típico exemplo, essas manifestações violentas para, digamos, esquerdistas e não, o povo. A coisa engraçada é que a maioria dos brancos protestando não são trabalhadores, não são de famílias trabalhadoras, são pessoas universitárias. E as únicas pessoas que realmente são do povo, do proletariado, as únicas pessoas realmente trabalhadoras no lugar são os policiais que estão sendo agredidos pelos assim chamados intelectuais esquerdistas. Irônico, né? Então, por isso, assim como Prabhupada, vejam bem, Prabhupada declarou, quando veio ao Ocidente, que ele tinha que reconstruir uma classe de brahmanas autênticos. Isso também é verdade no Ocidente. Por exemplo, assim chamada arte moderna, que é uma ofensa contra a arte, é realmente uma tentativa de destruir a arte. É uma coisa, uma bobagem, se chamando arte, mas realmente é uma tentativa de acabar com a arte. Arte no sentido de buscar o belo, beleza, esse tipo de beleza que refina e eleva, sublima a consciência humana, que inspira a ideia da beleza e a bondade. Se a beleza é realmente boa, no sentido que, por exemplo, você pode ser, como se diz, que tem, por exemplo, vamos dizer, uma prostituta muito bela, que vai acabar com sua vida. Então, a beleza pode ser dedicada ao trabalho do diabo. Mas a pergunta filosófica seria que se realmente existe beleza, e se a beleza em si é verdade, e se a verdade é bela, se pudermos conhecer a verdade, essa verdade seria bela, seria inspiradora, beleza ou seria algo feio? Se a verdade finalmente descoberta, finalmente vista, se a verdade é uma coisa feia, terrível, deprimente. Então, a arte moderna, ou anti-arte, acho que é um nome mais preciso, está pregando que a verdade é feia, a verdade é deprimente, a verdade é loucura, a verdade é completamente subjetiva, porque pintar um quadro com uma figura que todo mundo reconhece como bela, é cair na trampa capitalista ou não sei o quê, cair na trampa de pensar que existe uma beleza objetiva. Porque se existe uma beleza objetiva, isso interfere com o narcisismo da era, porque todas as pessoas não têm corpos belos. Mas se a beleza objetiva é uma mentira, é falsa, e por isso você, como arte, faz a coisa mais feia que você pode para destruir a ideia de que existe uma beleza objetiva. Então, eu acho que, claro que tem muitos filósofos que são gente boa, que são razoáveis, que são amigos da gente, mas muita intelectualidade hoje em dia é demoníaca. Podemos dizer que a moralidade é relativa,
que a beleza é relativa, tudo é relativo, que não existam alvos, não existam metas na vida objetivas. É realmente loucura. É uma loucura. O subjetivismo é loucura, porque se não existe uma verdade objetiva, não existe uma diferença entre sanidade e loucura, porque loucura é simplesmente outra realidade. Então, esse ataque frontal contra a sanidade, contra a beleza, contra a bondade, contra a moralidade, contra Deus, é realmente um esforço demoníaco de acabar com o mundo. E Krishna diz isso em Bhagavad Gita 16:8, que os demônios criam obras terríveis para destruir o mundo. Então eu vejo muito da assim chamada arte, que é um absurdo chamá-la de arte. Arquitetura horrível. Arquitetura que rejeita a ideia de comunidade. Rejeita a ideia de normas universais, de beleza, de equilíbrio, de tranquilidade. Rejeita isso. E quer agredir a tradição. Uma tradição que mantinha as pessoas unidas para que houvesse sociedade, comunidade, moralidade, e que a humanidade não descesse até o nível de salvagismo. Então, assim, muita intelectualidade, os assim chamados artistas, são realmente exatamente os asuras que Krishna descreve em Bhagavad Gita, que que estão querendo criar obras para acabar com o mundo. Bom, e o ataque contra a linguagem é outro. Bom, um ataque contra a ideia da pessoa, porque não existe uma pessoa sem linguagem. Você pensa, você fala, você entende com linguagem. Se você ataca a linguagem que é irreal, que não é verdade, isso é um ataque direto contra a pessoa para destruir a pessoa e deixar no seu lugar algo amorfo, algum tipo de energia espiritual sem moralidade, sem responsabilidade, sem nada. Como vocês podem ver, eu tenho opiniões bastante claras.